Bom dia, meu povo! Bom dia! O objetivo dessa live é a gente vencer de uma vez por todas a procrastinação. Procrastinação que de alguma forma tem feito com que a gente seja menos do que aquilo que a gente pode ser. Procrastinação que muitas vezes tem abortado muitos sonhos nossos. Procrastinação que muitas vezes faz com que a gente se sinta mal com a gente mesmo, por saber que deveríamos fazer um sem número de coisas na nossa vida, mas não fazemos. Então, eu quero estabelecer as conexões entre o medo e essa procrastinação, entre o medo e a dificuldade muitas vezes que nós temos de fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Eu quero dar uma contribuição aqui decisiva para que a gente não procrastine mais, tá? O que eu puder fazer aqui para que você não procrastine mais, eu vou fazer nessa live, tá bom? Bom dia, meu povo! Deixa eu botar aqui o tema. Medo e procrastinação. Duas faces da mesma moeda. Medo e procrastinação. Duas faces da mesma moeda. Coisa boa. Bom dia, Aline. Bom dia, Lari. Bom dia, Denise. Eita! Espero que todas vocês estejam bem. Se você acha que esse tema aqui, ó, é útil para alguém, clica no aviãozinho e compartilha isso, para que nós possamos atingir mais e mais pessoas, tá bom? Com essa experiência aqui. Ontem foi um dia lindo. Nós iniciamos as inscrições do PNL para terapeutas. Rapaz, eu nunca fiz um curso com tantos bônus na minha vida. Certo? Quase 20 mil reais em bônus. A gente já tem uma turma incrível, né? As inscrições continuam abertas, mas por pouco tempo, tá? Em breve a gente vai encerrar as inscrições. Quando a gente encerrar, o objetivo vai ser cuidar dessa turma, tá bom? Inclusive, em cada live, nós vamos dar um desconto, que vai ser válido para o dia inteiro. Então, o desconto para quem fez o investimento ontem foi de 33%, mais de 33%. Para quem fizer hoje, eu vou dizer qual vai ser o desconto, válido até o final do dia. Fica comigo que eu vou dizer, tá bom? Bom dia! Vocês estão bem? O pessoal tá dizendo aqui, eu tô dentro. Coisa boa. Deixa eu agradecer a todos vocês, tá? Pelo dia de ontem. Algumas pessoas que estavam no grupo. Pela live de ontem. Eu acho que a live foi muito boa, né? O meu objetivo em trazer o Katsu, ou Katsu, que eu brinco com ele, que eu nunca vou acertar o nome dele, né? A minha intenção, a minha intencionalidade de trazer era mostrar para você que essa crise, ela é apenas um ângulo, um ponto de vista. E como todo ponto de vista, é apenas a vista de um ponto. E que enquanto existem pessoas que no meio dessa crise estão desesperadas, existem outras pessoas que justamente por causa da crise estão faturando mais, lucrando mais, aprendendo novas coisas, né? Enquanto existem pessoas que por causa da crise estão desesperadas em casa, surtando porque estão em casa, simplesmente porque estão em casa, existem pessoas que estão aproveitando esse tempo em casa para aprender aquilo que não sabem, para fazer cursos, para se desenvolver. Está aproveitando o tempo que nunca teve para poder investir.
aproveitando o tempo que muitas vezes era um problema para poder fazer algumas coisas, para de repente startar um novo negócio. Quantas e quantas pessoas diziam, eu tenho até vontade de empreender, mas eu não tenho tempo, não dá, eu trabalho 13, 14 horas por dia, de repente vem a crise e você fica tipo quase 20, 30 dias em casa. Olha que oportunidade que o universo está lhe dando de você realizar um sonho, não é? Então, eu acho que a vida de Katsu aqui mostrou isso para nós, entendeu? Que a crise é um ponto de vista. E como todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Como todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Porque enquanto existem pessoas que estão desesperadas por causa dos movimentos que estão acontecendo, existem outras pessoas que estão aproveitando esses movimentos para aprender o que não sabe, para se desenvolver. Existe coisa mais preciosa, bem mais importante do que o tempo? Não existe. Bem mais importante do que o tempo. O tempo é o bem mais importante que existe. E muitas pessoas nesse momento estão desfrutando de mais tempo. E você é responsável pela forma como você utiliza o seu tempo. Tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos começar essa live. Eu quero provocar vocês. Eu fiz o meu esquema no analógico. Quem me conhece sabe que eu adoro esquemas no analógico, tá? Então, opa aqui. É interessante meus esquemas no analógico, porque ao mesmo tempo em que eu entendo aquilo, porque tá como funciona a minha cabeça, é encriptado. Somente eu consigo decifrar isso aqui, tá bom? É quase um hieróglifo que somente os sábios conseguem identificar o que é que está escrito. Meus alunos sofriam comigo, né? Eu dizia que eles aprendiam não só história, mas eles tinham que aprender também uma nova forma de criptografar a linguagem, que era a escrita de Yuvan. Então, enfim, eram 2 aprendizados ao longo do ano, né? Então, eu pegava alunos de primeiro, segundo e terceiro ano, né? Mas quando eles chegavam no terceiro ano, eles estavam incríveis em criptografia yuvaniana, certo? Então, é possível desencriptar isso aqui. Vamos lá? Pessoas, o seguinte, eu tenho tratado nessa semana sobre o medo que nos bloqueia, tá bom? O medo que de alguma forma nos bloqueia. E aí eu falei sobre insegurança, eu falei para que você não deixe o medo bloquear a sua vida. E hoje eu quero tratar essa díade, tá? Yuvan, as pessoas procrastinam somente quando estão com medo? Não. Mas o que eu quero dizer para você é que o medo é uma das condições emocionais que fazem com que as pessoas procrastinem. Entende? O medo é uma das condições emocionais que fazem com que as pessoas procrastinem. E é por isso que nós estamos conectando essas duas coisas. E é por isso que eu quero tratar disso aqui com você. Tá bom? Algum tempo atrás, eu estava conversando com um amigo e ele estava me dizendo assim que ele queria fazer concurso público. E o sonho dele era ser analista. O cara ele queria fazer uma carreira, ele queria começar com analista e depois era bacharel em direito. E aí eu perguntei para ele, mas por que cargas d'água você não vai lá e faz o teu concurso público? E aí ele me deu uma resposta que foi muito honesta mesmo. E eu quero dividir aqui com você porque eu acho que é bastante elucidativa. A resposta dele foi o seguinte. Yuvan, no fundo, eu tenho medo de ir lá, fazer o concurso público e de repente perder. E como é algo público, todo mundo vai ver. A partir do momento que eu declarar que eu vou fazer esse concurso público, se eu perder, todas as pessoas vão saber que eu fracassei. Todas as pessoas vão saber que eu não tinha condições de ocupar aquele cargo. E o dado concreto é que por causa disso, eu cheguei para ele e perguntei, mas por causa disso ele já estava procrastinando isso há coisa de 3 anos. 3 anos ele estava procrastinando isso. Ele tinha se formado e tinha feito algumas coisas, etc. Estava 3 anos procrastinando para não fazer concurso público, porque ele tinha medo do que é que as pessoas pensariam se ele não fosse aprovado. Vocês estão entendendo aqui? E sabe o que é mais gritante nessa história? Quando eu perguntei para ele há quanto tempo ele estava nesse movimento de
desse medo, e esse processo que de alguma forma fazia com que ele não tomasse uma atitude, não tomasse uma ação. Quando eu fiz essa pergunta para ele, ele disse, pô, Ivan, sabe que eu não sei? E aí ele foi fazer uma digressão, e aí ele se lembrou o ano que ele formou, ele se lembrou a partir de quando ele começou a ter esse desejo, e ele percebeu que já tinha mais ou menos 3 anos e meio, ele nesse movimento. E o que eu estou querendo dizer para você aqui é que o medo leva a gente a um processo de procrastinação, onde a gente é catapultado para dentro e onde a gente não sabe lidar com os monstros que existem dentro de nós, que a gente nem sente o tempo passar. Enquanto a gente está imobilizado pelo medo, nós nem sentimos o tempo passar. Isso significa que por causa do medo, eu e você podemos perder 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos da nossa vida. Há pessoas que perdem décadas e nem se dão conta de que estão perdendo estas décadas por causa do medo. Porque o medo paralisou, o medo cristalizou. E enquanto a pessoa pensa e entra num processo de diálogo consigo mesmo, se vai fazer ou não vai fazer, se faz um movimento ou não faz um movimento, o tempo vai passando. E a gente nem se dá conta disso. Nem se dá conta do tempo que a gente perde por medo e procrastinando. Tá bom? Eu não sei se faz sentido para vocês, mas eu costumo dizer uma coisa muito forte. Eu e você só temos uma vida. Eu e você só temos uma vida. Nós não temos 7 vidas. Tá? E aí, eu imagino que algumas pessoas talvez tenham crenças reencarnacionistas. E aí, tudo bem. Se você tem essas crenças reencarnacionistas, tudo bem. Tá? Mas ainda assim, eu quero dizer que viver a vida da forma como nós estamos vivendo hoje, nesse tempo, é algo extraordinário. Nós não devemos abrir mão disso. E o medo faz com que a gente seja catapultado para dentro de nós. O medo faz com que a gente faça progressões para o futuro. E por causa dessas progressões, a gente deixa de atuar no presente. Ele desloca a gente do presente e joga a gente no futuro. No caso do meu amigo, ele tinha uma construção, ele via, ouvia e sentia o que é que acontecia quando ele perdia no concurso para analista, o que é que a mãe falava, o que é que os amigos falavam, o que é que a comunidade vai pensar. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? E por causa desse medo, ele procrastinava. Por causa desse medo, ele deixava efetivamente de moldar o seu destino. Ele deixava efetivamente de escolher a vida que ele queria ter. Ou seja, ele vivia uma vida pequena, uma vida menor. Ele não vivia uma vida aqui, ele vivia uma vida aqui. E eu e vocês não queremos uma vida aqui, nós queremos uma vida aqui. Você não quer uma vida aqui, você quer uma vida aqui. E uma vida aqui é uma vida extraordinária, mas esta vida aqui, sua, é diferente da minha. Porque extraordinário, em minha humilde opinião, é viver a vida que nós escolhemos. E acontece que a maior parte das pessoas não escolhem. Elas estão desistindo, simplesmente, de uma vida porque tem medo. E procrastinando, adiando a construção dessa vida. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, o movimento que eu estou querendo trazer para você aqui nessa live, o movimento que eu estou querendo trazer nessa live aqui para você, é que a vida é única. Essa experiência é uma experiência única. Isso que nós estamos vivendo nessa manhã é único, é especial justamente porque é único. Porque, como diria o poeta, verdadeiramente, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, no ir e vir do infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? O momento que vocês estão vivendo agora é único. Algumas coisas que você poderia fazer agora
você não vai poder fazer amanhã. E até mesmo se você puder fazer amanhã, o significado e o sentido disso não vai ser o mesmo, porque você vai ser outro homem, outra mulher. Entende? Então eu quero, de alguma forma, mostrar para você como você pode estar adiando o teu sucesso, como você pode estar adiando o teu sucesso por causa do medo. E no caso do meu amigo, por causa de um medo que tem a ver com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar, com o que os outros vão dizer para ele. Você entende? Agora, olha que coisa incrível. A gente tem medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer, do que os outros vão fazer com as nossas escolhas. Sendo que na grande maioria das vezes esses outros vivem na inércia, não fazem nada da vida. Sabe por que essas pessoas não fracassam? Porque elas nem tentam. Porque elas estão vivendo no trilho. Algum dia alguém colocou essas pessoas no trilho e ela está no trilho, na melhor das hipóteses, porque às vezes ela nem no trilho está. Está vivendo uma vida medíocre, uma vida pequena. Mas justamente por estar vivendo uma vida medíocre, uma vida pequena, quando vê alguém tentando viver a vida extraordinária, a vida que escolheu para si mesmo, a ponto de você estar preocupado com essa pessoa. Lembre do que eu falei. Para além dessa natureza de pessoa, se você quiser viver a vida que você escolheu, vai ser importante que você transgrida. Se você quiser viver a vida que você escolheu, vai ser importante você transgredir. Isso significa muitas vezes fazer aquilo que as pessoas que estão aos nossos lados não concordam. Fazer aquilo que muitas vezes é seguir a nossa intuição. Intuer, do latim, intuer, seguir a nossa intuição. Para que nós possamos compreender qual é o nosso destino. O Sri Prembaba tem um movimento muito bacana no livro Propósito do Ser, que ele fala assim: todos nós quando nascemos temos um DNA, uma contribuição, que ele chama de propósito do ser, que é algo único que nós podemos fazer para que esse planetinha seja melhor. Que é algo que somente nós podemos fazer, a nossa singularidade. Então às vezes é preciso que nós sigamos a nossa intuição e a gente toque literalmente o foda-se para todas as outras coisas, tá bom? Porque a gente sabe que aquilo tem a ver com o nosso propósito, porque a gente sabe que aquilo tem a ver com a nossa realização, certo? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, muito importante. Um dos medos mais impactantes, um dos medos fundamentais do ser humano, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. Um dos medos mais importantes e impactantes, um dos medos mais fundamentais do ser humano é o medo de não ser amado. Isso aqui é muito importante. Se você for fundo dentro de você, você vai ver que um número significativo de coisas você deixou de fazer por medo de não ser amado. Isso, se você for fazer uma digressão, remonta até mesmo aos movimentos que nós estabelecemos com aquelas pessoas que nos criaram, os nossos pais. Mas isso acontece também nas relações com os nossos amigos, isso acontece também nas relações com os nossos irmãos, isso acontece até mesmo na relação com os nossos filhos. O medo de não ser amado. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. O medo de não ser amado é uma das coisas que mais bloqueiam a nossa experiência como ser humano e mais nos retiram a nossa capacidade de se autodeterminar. Porque a gente se movimenta de acordo com aquilo que nós acreditamos que de alguma forma pode fazer com que as pessoas nos aceitem. Que é uma variação do medo de não ser amado. O medo de não ser aceito é uma das variações do medo de não ser amado. E para ser aceito, a gente deixa de fazer um sem número de coisas que são importantes em nossa vida. Para ser aceito, a gente deixa de viver a vida que a gente escolheu. Para ser aceito, a gente abre mão dos nossos sonhos. Porque no fundo, nós temos medo de ser, nós temos medo, muito medo de não sermos amados pelos nossos pais, de não sermos amados até mesmo pelos nossos filhos.
pelos nossos filhos, pelos nossos colaterais, irmãos e amigos. Nós temos medo. E esse medo é um dos medos que mais nos bloqueiam. E eu quero dizer uma coisa para você muito importante aqui. Muito importante. Não vai ser agradando as pessoas que você vai ser amado. Não vai ser abrindo mão dos teus sonhos que você vai ser amado. Ao contrário, a psicologia do ser humano comunica que muitas vezes quanto mais você tenta agradar a alguém, menos amado você é por esse alguém. Olha que coisa interessante. Quanto mais você se permite ser você e não abrir mão dos teus sonhos, isso não significa ser egoísta. Isso não significa ser individualista. Eu estou me referindo a um processo de individuação. No sentido empregado por não é individualismo, é individuação. Quanto mais você luta pelos teus sonhos, quanto mais você se coloca no mundo, quanto mais você tem uma floresta, você desbrava essa floresta e abre um caminho para poder passar, mais as pessoas te admiram. E admiração e amor são duas coisas que caminham juntas. São duas coisas que caminham juntas. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Não vai ser tentando agradar as pessoas que você vai aplacar o teu medo de ser amado. Não vai ser agradando as pessoas que você vai conseguir ser aceito. Aliás, ser aceito é um outro movimento. Porque teve um cara, assim, deixa eu dizer pra você, foda, e independente de religião, se esse cara existiu, historicamente, ele era foda, e ele disse uma coisa assim, incrível, que na minha opinião mudou a história da humanidade: amar o teu próximo como a ti mesmo, sabe? Laços de solidariedade, o amor como um elemento fundamental da vida. Esse cara era foda, certo? E o que fizeram com esse cara foi pregar as duas mãos dele numa cruz. Foi crucificar esse cara. Ele não foi aceito. Se esse cara, aquela foda, não foi aceito, por que eu e você vamos parametrizar, orientar a nossa vida com a busca incessante de ser aceito? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Isso vai te levar ao sofrimento. Porque você, efetivamente, na sua vida, vai encontrar pessoas que não vão lhe aceitar. E por mais magnífica que seja a tua obra, por mais incrível que seja a sua obra, essas pessoas não vão lhe aceitar. Certo? Então, esse medo de ser amado, esse medo de não ser amado, esse medo de não ser aceito, que na minha opinião é só uma variação do medo de não ser amado, são medos sobre os quais nós não temos controle. Eu e você só temos controle sobre a nossa própria vida. Eu e você não podemos controlar o que o outro sente por nós. E deixa eu dizer uma coisa para você muito importante. A melhor forma de você despertar empatia, de você despertar amor pelas pessoas, é você sendo você mesmo. Você entende o que eu estou querendo dizer? É você sendo você mesmo. É você colocando no mundo, através de um processo de individuação, a sua singularidade. É você tocando literalmente o botão do foda-se para o que as pessoas vão pensar. Entende? Mas esse foda-se não é geral, não é egocentrista. Esse foda-se é porque você está conectado com o teu propósito. E você está conectado com o teu propósito, você escolheu viver uma vida que você escolheu para você. E não viver uma vida medíocre, não viver no trilho. Certo? Isso é muito importante. Deixa eu dizer uma coisa aqui só para vocês entenderem o movimento que eu estou fazendo aqui com vocês, para vocês entenderem o que é que eu estou querendo dizer com como esse medo de ser aceito fode a nossa vida. Só para você ter uma ideia aqui. Eu disse para vocês que eu já falei isso, mas eu quero trazer isso para esse contexto porque eu acho isso bastante importante. Meu sonho era ir para Paris. E o meu sonho era ir para Paris porque eu queria conhecer Paris. Eu acho que muitos brasileiros entendem aquela cidade como uma cidade mágica, né? Então, o primeiro país na Europa para que eu fui a Alemanha. Eu fui para intercâmbio lá na Alemanha. Na época que eu fazia universidade, na época que eu estava na universidade. E aí, quando eu cheguei na Alemanha, muita matéria, muita coisa, eu tive muita dificuldade de acompanhar os processos. Meu inglês era péssimo, meu alemão, eu não preciso nem dizer nada para vocês sobre isso. E aí, eu não pude viajar.
Eu tinha uma bolsa, mas eu não pude viajar. Quando teve um interstício que eu pude viajar, para onde é que eu fui? Eu fui para Paris. Certo? E aí, olha o que aconteceu. Aconteceu uma coisa aqui bastante interessante. A primeira coisa que eu fui fazer em Paris foi o quê? Eu quero ver o Louvre. Eu tinha lido aquele livro, O Código da Vinci. Quem aqui já leu O Código da Vinci? De Dan Brown. E Dan Brown, o livro, a história acontece, uma parte da história acontece em Paris. E uma parte da história acontece dentro do Louvre. E ele faz uma descrição do Louvre. De como o Louvre é magnífico. Ele fala do homem vitruviano. Ele fala da Mona Lisa. De como foi feita, etc. E aí, o que eu queria era ver a Mona Lisa. O que eu queria era ver a Mona Lisa. E aí, então, eu fui lá pro Louvre, né? E aí, lá no Louvre, andando, tinha um corredor que levava pra Mona Lisa, mas era um corredor imenso, e você andava, e eu tava com outra pessoa, a pessoa queria parar para ver as outras obras, eu disse, eu não quero ver, eu quero ver a Mona Lisa. Eu quero ver aquele olhar penetrante, eu quero que aquele olhar me siga, eu quero conhecer essa mulher incrível que todo mundo fala. E aí eu fui, e aí finalmente eu cheguei numa sala, né, que era onde estava a Mona Lisa. E aí a sala onde estava a Mona Lisa era uma sala. Primeira coisa, uma sala. Tipo, não era um palacete, não estava banhado em ouro. Era uma sala. E a Mona Lisa, no meio dessa sala, que era gigante, era um negócio de um quadrinho assim. E ainda para completar a distância, você nem conseguia ver, porque tinha uma película de vidro para proteger. Você tinha que se aproximar para poder ir lá e ver a Mona Lisa. Eu tentava tirar uma foto, o flash batia, voltava e queimava. Ou seja, eu não podia levar a Mona Lisa para casa. E aí eu parei, eu disse assim, rapaz, essa galera é maluca, velho. Olha que coisa louca, bicho. Um bocado de gente correndo atrás desse negócio, desse demônio, dessa Mona Lisa, um negócio de um quadrinho. E aí, eu não sei se você sabe, mas a Mona Lisa foi feita com uma geometria no olho, né? Uma matemática no olho, que quando você anda, a sensação que você tem é de que ela está lhe seguindo. Então, lá vai eu, né? Eu disse, não, pelo menos vamos ver essa sensação. Eu olho para a Mona Lisa e começo a andar. Só que quando eu me desloco para movimentar, para andar, meio que o espelho tem um reflexo, eu não consigo mais acompanhar o olho. Ou seja, eu não consegui nem perceber esse movimento do olho da Mona Lisa. E aí eu saí de lá frustrado, dizendo, dá 20 para mim, sinceramente, dá 20. Na boa. Olha, honestamente, dá 20. Já vi coisa melhor. Inclusive no Louvre tem obras muito melhores do que a Mona Lisa. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, muito importante, que é o que eu falo quando eu conto essa história. Me pergunte em que escola de arte importante eu estudei. Me pergunte quem sou eu na fila do pão para criticar a Mona Lisa. Olha que obra incrível. A Mona Lisa. Olha que obra incrível. Quem sou eu? Ainda assim, eu entrei no Louvre cheio de emoção e disse assim, olha, para mim não é isso tudo não. Entendeu? Na época eu fiz um Twitter e tal, disse, olha, Mona Lisa, passado com você. Não é nada do que eu imaginava. Escrevi pros amigos, velho, sinceramente, eu não entendo. Por que as pessoas têm esse negócio com a Mona Lisa? Porque eu não vi nada de demais. Tem obras muito melhores lá. E eu tava falando de uma das obras mais caras do planeta. Uma das obras de arte mais caras do planeta. A Mona Lisa é mais cara que o PIB da maior parte dos países do mundo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, o que eu estou colocando aqui para você é o seguinte, ligue os pontos aqui comigo. Eu não sou crítico em obra de arte, mas ainda assim eu critiquei a Mona Lisa. Quando você escolher fazer da sua vida uma obra de arte, você vai ter um bocado de gente que nunca estudou arte, que não sabe nem o que é o pontilhismo, querendo dar bedelho na porra da tua vida. Assim como eu queria dar bedelho, meter o dedo na porra da arte de Da Vinci. Olha que coisa louca! Quem sou eu para criticar a arte de Da Vinci? Faça da tua vida uma obra de arte. Ouça o que eu estou lhe dizendo, porque isso aqui é muito importante. Não deixe o medo impedir você de avançar. Não deixe o medo de não ser aceito ou o medo de não ser amado impedir você de avançar. Porque por mais magnífica que seja a obra de arte, por mais incrível que seja a obra de arte, você vai encontrar ao longo da sua vida pessoas que vão criticar, pessoas que não sabem nem o que é pontilhismo, vão criticar a sua obra de arte. Você entende o que eu estou querendo dizer? Nesse mesmo momento, quando eu estava lá na França, tinha muitos brasileiros. E eu me lembro que eu parei na Torre Eiffel, né?
E aquilo para mim já era uma coisa magnífica. Se vocês não foram na Torre Eiffel ainda, eu quero que vocês façam um movimento na vida de vocês para mudar a vida de vocês, porque eu acho que vale a pena ir. Se vocês forem, se vocês têm dinheiro e não foi, porque você não se programou, vá. Eu acho que vale a pena conhecer aquele lugar. Se você não tem dinheiro, eu quero que você faça um movimento. Eu quero que você escolha mudar isso na sua vida. Mudar isso na sua vida. Você tem meios para isso. Eu quero que você escolha isso. Então, eu cheguei lá e a Torre Eiffel parece um arranha-céu. A Torre Eiffel parece um arranha-céu, né? E é magnífico aqueles ferros contorcidos com cobre, eu não sei. O negócio é lindo. Aí tinha um bocado de brasileiro metido a besta do sul do país. Não vi nada demais. Um monumento! Um cartão postal. Nada demais. Eu achei incrível, mas um cara... nada demais. Não vi nada demais, esperava mais. Achei muito melhor isso aqui do que aquilo ali. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Entende? Eu vou perguntar qual foi a escola de arte que esse brasileiro ele estudou. Às vezes não tem nem ensino superior completo. Tá ali porque chamaram. Você entende? Faça da sua vida uma obra de arte. Entenda uma coisa muito importante. Não importa a magnitude da obra. Não importa o quanto ela seja bela. Você sempre vai encontrar alguém. Porque cada um tem uma régua diferente para criticar. Entendeu isso? Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Tá? Isso é muito importante mesmo. Então, para que vocês possam fazer isso, eu quero falar aqui com vocês de um passo, tá bom? Que eu acho muito importante. Que para mim é um poder que todos nós, enquanto seres humanos, temos. E que eu não quero que você negligencie esse poder que você tem, que eu e você temos, tá bom? Deixa eu só... Vou baixar aqui um pouquinho, porque meu celular está conectado a alguma internet aqui. Eu tô com medo de gastar rapidinho. Pronto. Então, eu quero falar com vocês aqui de uma coisa muito importante, tá bom? Para você não deixar o seu medo, de alguma forma, bloquear a tua vida. Eu quero falar uma coisa tão importante que quando eu fiz isso, uma parte significativa dos processos na minha vida mudaram. Uma parte significativa dos processos em minha vida, eu comecei a sentir que minha vida avançou. E eu quero dividir isso com você, tá bom? Eu quero dividir isso com você. Ontem nós estávamos fazendo o movimento PNL para terapeutas. E eu sinto que algumas pessoas ainda não compreenderam que o mundo não vai voltar ao normal. Eu sinto, por exemplo, que algumas pessoas estão esperando as coisas voltarem a uma certa normalidade. E eu sinto que as pessoas não perceberam que a crise no campo da saúde, e eu digo quando digo que as pessoas não perceberam, é porque eu sinto que as pessoas não estão se movimentando assim. Para mim, você não entendeu algo até você começar a se movimentar e a atuar diferente. Ninguém entende nada só cognitivamente. Quando você entende com a tua sinestesia, você se movimenta. Então, eu acho que as pessoas não entenderam que a gente tem uma janela aqui, importantíssima. Porque essa crise na saúde, ela vai desencadear uma profunda crise econômica. Um profundo movimento de recessão global, generalizado. Que é quando o dinheiro vale, mas ele não está no mercado, não está presente. É simplesmente quando, de alguma forma, o dinheiro tem valor, mas ele não está presente. As pessoas, o dinheiro não está circulando. Porque nesse tempo em que nós estamos vivendo dessa forma, a economia está parada. Isso significa, então, que se as pessoas elas já estão com problemas emocionais, agora, porque elas estão confinadas, quando os problemas econômicos vierem, esses problemas emocionais eles vão se potencializar ainda mais. E a gente tem algo em torno de uma janela de mais ou menos 2 a 3 meses. 2 a 3 meses. Essa janela é uma janela muito importante. É o momento em que você tem oportunidade de aprender algo que você não sabe para que você possa se preparar.
De aprender algo que você não sabe, para que inclusive, talvez por causa da crise, justamente por causa da crise, você possa levar a sua vida para um outro nível. Porque as pessoas vão estar em dor. E mais do que nunca, as pessoas vão precisar de um terapeuta. Mais do que nunca, esta função que eu desempenho e que você talvez já vai começar a desempenhar daqui a 2 ou 3 meses, se você se inscreveu no PNL para terapeutas ou não, se você é terapeuta, essa função vai ser essencial. Porque quando falta dinheiro, as pessoas surtam. Entende? Isso é muito importante. Quando as pessoas veem os índices de violência aumentar e se sentem inseguras por não poderem sair em casa, as pessoas surtam. Certo? Então, mais do que nunca, é importante que você faça um movimento. Preste atenção nesse passo aqui, porque esse passo aqui é fundamental, tá? Mais do que nunca, é importante que você faça um movimento, que você literalmente tire a bunda da cadeira, que você literalmente pare de assistir Netflix, que você, de alguma forma, pare, tá bom? Pare com maratona de Netflix. Se você joga videogame, pare com esse negócio de jogar videogame, Candy Crush, pare com isso. Esse não é o momento disso. E que você, de alguma forma, dê um passo importante para mudar a sua vida. Você tem uma janela de 2 meses, 3 meses no máximo. 3 meses no máximo. Se você é empresário, é um momento de você se reinventar. Talvez PNL para terapeutas não seja para você. Mas se você é autônomo e você já atua como coach, você já atua como terapeuta, mas não está conseguindo encontrar cliente no meio dessa crise, o que é algo grave, talvez você precise aprender algo que você não sabe. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer aqui para você, que é muito importante, é que se você ficar colocando esse medo, porque eu sei que você está sentindo esse medo, porque você não é maluco, você sabe o que está acontecendo, você assiste o jornal, você sabe que a gente tem que ficar em casa porque existe um perigo, um risco de vida, mas você sabe também que é provável que daqui a 2, 3 meses a gente tenha uma demissão em massa. Um número incrível de pessoas que tinham emprego e que não vão ter mais emprego, porque as empresas vão falir. Você está vendo o que está acontecendo, então esse medo está dentro de você. Se você deixar esse medo paralisar você, você não vai conseguir avançar. Tá bom? Se você deixar esse medo paralisar você, você não vai conseguir avançar. Pelo contrário, você vai ser engolido pela crise. E eu não quero que isso aconteça com você. E aí, eu quero dar um passo aqui muito importante. Tá bom? Quando a gente tem um medo, o que acontece muitas vezes é que a gente coloca esse medo para debaixo do tapete. A gente coloca esse medo para debaixo do tapete. E a gente vai empurrando com a barriga. É por isso que muitas vezes quando a gente está com medo, a gente faz mais maratona no Netflix. É por isso que às vezes quando a gente está com medo, a gente fica acordado até tarde na frente da televisão, para poder o corpo ficar exausto o suficiente, para quando eu deitar na cama eu nem pensar, para não ter insônia. Porque a gente está tentando de todas as formas colocar o medo para debaixo do tapete. Só que eu quero dizer uma coisa importante para você, tá bom? Se você continuar fazendo isso, você vai continuar procrastinando, porque o medo é uma energia poderosa. O medo é uma tentativa da vida de equilibrar a própria vida. Entende? O medo é uma energia poderosa. Ele está querendo lhe comunicar nesse contexto que você está vivendo. Ele está querendo lhe comunicar nesse contexto que você está vivendo que o bicho vai pegar. Que as coisas vão ficar difíceis. E se você ficar colocando esse medo para debaixo do tapete, você não vai se preparar. Você não vai aproveitar essa janela de oportunidade desses 2 meses para poder se preparar. Para poder, de alguma forma, desenvolver uma habilidade, uma competência que lhe permita viver, não é sobreviver, é viver no meio dessa crise. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, preste atenção nisso aqui que eu vou falar, porque isso aqui é muito importante. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui, efetivamente, para que você possa liberar a energia do medo e utilizar esse medo ao invés de como um bloqueio de procrastinação, utilizar esse medo como um impulsionador para acelerar os seus resultados, é você enfrentar o medo. É você colocar o medo na sua cara. Você tem medo de quê? Coloca num papel, coloca na sua cara esse medo, para de fugir dele. Eu quero que você veja ou se sinta
esse medo, no meio dessa crise, você tem medo de quê? Você tem medo de quê? O que está acontecendo com você? Quais são as suas progressões para o futuro? Certo? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: qual é o pior cenário que a sua mente consegue fazer? Que a sua mente consegue organizar? Qual é o pior cenário? Isso é uma tentativa da vida de equilibrar a própria vida para lhe entregar aquilo que você precisa para você poder avançar. Então traz esse medo. Enfrenta esse medo. Coloque esse medo de frente para você. Coloque esse medo de frente para você. Você entende o que eu estou querendo dizer? Não coloca embaixo do tapete. Quando você colocar esse medo na sua frente, face to face, que você estiver olhando para ele, quando você estiver olhando para ele, eu quero que você pense qual é o pior cenário. Qual é o pior cenário? O que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Anota isso, coloca no caderno. Anota isso, coloca no caderno, coloca em algum lugar. Porque enquanto você tiver que ficar tentando bloquear essa comunicação do inconsciente, o medo é uma comunicação do inconsciente. Enquanto você tentar bloquear a comunicação do inconsciente, o inconsciente vai ficar ali, batendo em você. Batendo em você. Quanto mais você bloqueia, mais ele cresce, e vai chegar um determinado momento que você não vai nem conseguir entender, você só vai sentir dor. Eu não quero que você só sinta dor, porque isso não vai lhe ajudar. Eu quero que você entenda o que é que esse medo está comunicando. Então, traz esse medo e coloca no papel. Qual é o pior cenário? Qual é o pior cenário? Coloca no papel. Escreve. Tá bom? Esse é o pior cenário. É disso que eu tô com medo na minha vida. É disso que eu tô com medo. Não, eu sou trabalhador, eu trabalho em uma instituição privada, eu tô com medo da instituição falir. Eu sou servidor público, eu trabalho como professor, o governador já disse que provavelmente vai atrasar o salário, eu tô com medo de não receber salário. Esse é o meu medo. Se você ficar fugindo disso, você está escondendo isso de você, eu vou explicar para você porque isso pode me prejudicar. Ah, eu tô confinado, eu realmente não tenho ninguém, eu tô sozinho, eu tô com medo de surtar. Tô com medo de surtar porque eu tô sozinho em casa, não sei o que fazer, não converso com ninguém. Eu tô com medo de surtar, Ivan. Esse é o meu medo. Medo de não conseguir sustentar isso aqui. Medo de não conseguir sustentar isso aqui. Medo de às vezes até mesmo tentar alguma coisa contra a minha vida. Esse é o meu medo, Ivan. Coloca esse medo no papel. Quando você colocar esse medo no papel, você está retirando esse medo, você está colocando esse medo no papel. Você entende o que eu estou querendo dizer? Você está admitindo para você mesmo que você tem medo. E ouça o que eu estou lhe dizendo. Um dos maiores problemas do ponto de vista psicológico é não admitir para a gente mesmo que a gente tem medo. Tá bom? Quanto mais a gente nega pra gente mesmo que a gente tem medo, mais esse medo cresce, mais esse medo nos domina. Mais esse medo nos domina. Então eu quero que você admita isso pra você. Isso é muito importante, tá bom? Isso é muito importante. Então, depois que você fizer isso, eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você pense o seguinte. Ok, eu já sei qual é o meu maior medo. Agora vem um segundo movimento importante. Eu tenho uma janela de mais ou menos 2 ou 3 meses. Lembra do que eu falei? Uma janela de mais ou menos 2 ou 3 meses. Eu tenho uma janela. O que é que eu posso fazer que está sob a minha zona de controle para que este maior medo que eu tenho não aconteça? Vocês estão entendendo o movimento que eu estou pedindo aqui para vocês? O que é que eu posso fazer que está na minha zona de controle para que esse medo ele não se transforme em algo real? Para que esse medo, para que esse futuro não se transforme em realidade. Enquanto você não admite isso para você, você não se prepara. Então a pergunta é: o que é que eu posso fazer para que esse futuro não se transforme em realidade? Em outras palavras, o que é que eu não sei, que se eu soubesse, me ajudaria a passar por isso de uma forma completamente diferente e tornar esse futuro aí que eu tô com medo absolutamente impossível. Absolutamente impossível. Pode acontecer 2 coisas quando você admitir o medo para você. Preste atenção nisso aqui, tá? Pode acontecer 2 coisas quando você admitir o seu medo.
Porque admitir esse medo é importante. Pode acontecer duas coisas. A primeira coisa é que você pode perceber que talvez não seja um terremoto, talvez seja labirintite. Talvez esteja na sua cabeça. Talvez não seja um terremoto, talvez seja labirintite. Porque quando você imagina o pior cenário, você olha para a sua vida, você diz, opa, mas eu tenho já tudo aqui que eu preciso para que isso não aconteça. Eu quero dar um exemplo para você, muito importante. Eu atendi uma vez uma mulher que tinha traído o marido. Preste atenção nisso aqui. Tinha traído o marido tinha colocado um detetive atrás dela e ela queria se separar. E o marido tinha fotos da traição, ela com outra pessoa. Preste atenção nisso aqui, tá bom? Tem muito tempo isso aqui. Fotos da traição, ela com outra pessoa. E aí, ela veio pro consultório e ela dizia vivendo um drama, porque ela tinha medo de se separar. E o marido apresentar essas informações e ela simplesmente perder a guarda do filho. Vocês estão entendendo? O medo? Só que ela não admitia isso para ela mesma. E por isso ela continuava no relacionamento. Porque ela não queria admitir. Então eu fiz ela construir o pior cenário possível. E colocar no papel. Qual é o pior cenário? E aí colocou no papel. Aí depois eu disse, agora vamos avaliar isso aqui. O que você pode fazer para que isso não aconteça? O que você pode fazer para que isso não aconteça? E ela me disse, é procurar um advogado. Então procure. Quando eu procuro advogado, a advogada disse que não existia isso. Que ninguém perdia a guarda por causa disso. Que traição era uma coisa da vida. Vocês entendem? Às vezes, o seu maior medo, ele não tem nem condição de se realizar, porque você já tem os instrumentos no presente para poder modificar isso. E você está procrastinando mudar de vida porque você está com medo. No caso dela, se separar, porque ela estava com medo. Mas esse medo era porque ela não sabia alguma coisa, ela não tinha informação. E o conhecimento, em grande medida, ele eclipsa o medo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, isso é uma coisa muito importante. Isso pode acontecer. Pode ser que você perceba que não faz sentido porque você tem tudo em suas mãos para resolver isso. Só que pode acontecer um segundo movimento também. Você percebe verdadeiramente que aquilo pode acontecer, que aquilo é possível, que aquilo de alguma forma pode acontecer, que aquilo é possível. E aí quando você percebe isso, você olha para o seu contexto e diz, o que é que eu preciso aprender que eu não sei, mas que se eu soubesse, eu tornaria esse futuro, esse pior cenário, simplesmente impossível de acontecer. O que é que eu preciso saber, que se eu soubesse, que é que eu não sei, mas que se eu soubesse, eu tornaria esse futuro impossível de acontecer. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? É por isso que é muito importante você trazer o pior cenário à tona. Não se esconda do pior cenário, coloca no papel. Enfrenta. Porque a maior parte das vezes na vida nós procrastinamos porque a gente não enfrenta o medo. E às vezes a gente está pensando que é um terremoto, mas é só um labirintite. Mas às vezes é um terremoto. Mas nós temos instrumentos para conseguir passar por isso. Assim como existem prédios no Japão que são estruturados para, de alguma forma, continuarem em pé no terremoto. Nós podemos estruturar a nossa vida para quando o terremoto passar, a gente continuar inteiro. Para quando o terremoto passar, a gente continuar inteiro. Mas para isso a gente precisa saber a magnitude do abalo sísmico. E para isso é muito importante você saber qual é o teu pior cenário e ser honesto com você nisso. Qual é o teu pior cenário e ser honesto com você. Você ainda tem uma janela de 2 meses ou 3 meses. Se existe algum medo dentro de você que de alguma forma está fazendo com que você procrastine, eu estou lhe entregando aqui um caminho para que você não deixe esse medo bloquear a tua vida. Para que você não deixe esse medo bloquear a tua vida. Você ainda tem uma janela de 2 ou 3 meses. Você ainda tem uma janela de 2 ou 3 meses. Aproveita isso.
Aproveita, porque se você sabe que é um terremoto, aproveita para você aprender o que você não sabe, para que você possa construir a tecnologia dentro de você, para mesmo em um abalo sísmico, você se manter inteiro. Para que você possa desenvolver a tenacidade mental que você precisa, para que mesmo num abalo sísmico, você se mantenha inteiro. Que aquilo movimente você, mas que você consiga se manter absolutamente inteiro, tá bom? Inspira fundo, solta, ai ai, é isso. Vocês entendem? Então eu apresentei para vocês aqui 3 movimentos importantes, para você não deixar o medo, de alguma forma, tomar conta de você, para você não deixar que esse medo leve você a um processo de procrastinação. O primeiro movimento foi: as pessoas, por melhor que seja a sua obra, irão criticar. Assim como eu critiquei Da Vinci, as pessoas vão criticar você. Assim como teve um cara que foi incrível e foi crucificado, as pessoas vão criticar você. Não deixe de fazer aquilo que é importante para você por medo de ser amado, por medo de ser aceito. Quanto mais você tentar agradar alguém, menos essa pessoa vai te amar. Quanto mais você iniciar um processo de individuação, que não é individualismo, mais pessoas irão te admirar. Mas sempre existirão pessoas que irão lhe criticar, por mais magnífica que seja a sua obra. E sabe o que é que você fala para essas pessoas? Foda-se. Entende? Porque você sabe que você está trilhando um caminho de propósito. O segundo movimento que eu falei foi: velho, não deixa o medo tomar conta de você. Coloca no papel o teu pior cenário. Tira esse negócio da gaveta, tira esse negócio debaixo do tapete. Coloca no papel o teu pior cenário. Aceita isso. Isso pode acontecer. Coloca no papel. Para de fugir. Para de ir pro Netflix. Para de jogar videogame. Para de ficar assistindo série. Para de ficar assistindo novela da Globo. Para, amiga, de fazer isso. Para. Coloca o teu pior cenário. Enfrenta isso. Tá bom? Você precisa disso. Você precisa se preparar. Precisa saber. Coloca lá. Nas minhas condições hoje, Ivan, o meu pior cenário é... Coloca esse pior cenário lá. Coloca. Quando você colocar, que você for totalmente honesto com você, faz um segundo movimento. Sabe qual é o segundo movimento? Olha para você e diz: o que é que eu posso fazer hoje para transformar esse futuro em algo impossível? Como eu posso transformar esse futuro em algo impossível? É impossível. E se você precisa aprender algo que você não sabe, você tem uma janela de 2 meses, 3 meses talvez. Dá tempo. Mas é importante você começar agora. É muito importante você começar agora. Não é amanhã, depois de amanhã. É agora. Porque, como eu disse para vocês, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E essa crise está mostrando para nós que sim, o tempo voa, que escorre pelas mãos. E que de alguma forma a gente não tem a mínima ideia do que é que pode acontecer conosco se a gente continuar parado quando o mundo está passando por um processo de transformação tão intenso. Tá bom? De verdade, eu estou falando isso aqui porque eu gosto de você. Tem gente aqui que já virou praticamente da família, porque fala comigo no inbox. E eu gosto de verdade de você. Eu não quero que você fique colocando isso para debaixo do tapete. E eu não quero que depois você seja surpreendido. Eu quero que você se prepare. Tá bom? Dá tempo ainda. Dá tempo. Certo? Deixa eu só ver aqui o que foi que o povo escreveu. Muito bem, o problema não está na dor, mas sim na disposição que temos de correr atrás da cura. Maravilha, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? As pessoas que quiserem fazer um movimento que eu acredito que é super bacana,
de entender a dinâmica dessa crise e crescer por causa da crise, porque vai estar desequilibrando a balança entre o dar e receber, vai ajudar pessoas nesse momento. As inscrições para o PNL para terapeutas ainda estão abertas, tá? Não vai ficar aberta. A gente já vai encerrar. Ontem já entrou uma galera para a turma. E o que a gente fez ontem não vai mais acontecer. Mas as inscrições ainda estão abertas. E Sandro está me lembrando aqui de um cupom de desconto que é exclusivo para quem estava aqui nessa live, certo? Para quem assistir ao longo do dia, que é de 20%, tá? 20% de desconto. Sandro, você coloca aí o cupom para eu... aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês verem, tá bom? Olha só, o cupom é esse aqui, ó. Você vai acessar o www.pnlparaterapeutas, olha aqui, ó, pnlparaterapeutas.com.br, e quando você clicar em fazer a sua inscrição, quando você estiver lá fazendo a sua inscrição, você vai colocar desconto mega. E você vai ter acesso a 20% de desconto. Tá bom? O PNL para terapeutas está 1.497. Você pode dividir até 12 vezes. O valor é absolutamente insignificante. E a gente vai dar agora descontos progressivos. Entende? Nessa live vai ser o maior desconto, que é de 20%. Tá? A próxima live o desconto vai ser menor. Até a gente encerrar as inscrições. As inscrições devem acabar ainda essa semana ou no início, no máximo, da próxima semana. Tá? Eu não sei quando é que vão acabar as inscrições. O que eu sei é que eu quero você lá, com sem número de bônus, para que você possa se reposicionar. Além de aprender muita programação neurolinguística para ajudar pessoas nesse momento de crise, eu nunca, na minha vida, vi uma quadra na história tão favorável para quem trabalha com terapia como esse momento histórico que nós estamos vivendo. Sendo sincero com vocês. Além de aprender PNL para desequilibrar a balança entre o dar e o receber na tua própria vida, porque você vai poder aplicar isso na tua vida e na vida das pessoas, você tem bônus como Instagram essencial para aprender a utilizar o Instagram para atender, a atrair pessoas e transformar essas pessoas em clientes. Você tem, rapaz, é tanto bônus. Ferramentas estratégicas para você nunca mais depender do seu sobrinho, sabe? O de frente para a câmera não mais. Enfim, tem muito bônus. Clica aqui nesse site, vai lá, dá uma olhada, porque o objetivo desse curso é ser um curso total. Ele vai te explicar não somente a parte do conteúdo, de como ser terapeuta, mas de como você se posicionar e atrair clientes. É quase 20 mil reais em bônus, real. A gente nunca fez isso. Então, como eu disse, você ainda tem 2 ou 3 meses. E se você sente que esse pode ser um movimento importante, não, de alguma forma, não coloque no papel, não conte esforço. Vá lá e faça. Dobre a realidade, vá lá e faça. O que eu posso te garantir é que esse 1.497, em 2 ou 3 meses, você já vai ter ganhado o dobro disso. Se você fizer tudo o que eu pedi, isso é insignificante. A próxima turma do PNL para terapeutas, nós vamos fazer por pelo menos 3 mil reais. Essa é a primeira turma. Se você vier nesse movimento com a gente de primeira, o que vai acontecer é que nós vamos gravando os vídeos e subindo, vai subir tudo quentinho. Né? Então, como você vai participar desse processo, você está junto com a gente nesse processo, a gente está fazendo esse movimento dessa forma. Tá bom? Mas a próxima turma, que vai ser somente daqui a 2 meses, não vai ser para agora, vai ser provavelmente daqui a 2 meses, provavelmente o valor vai ser muito maior. Esse valor é insignificante. E 1.497 com 20% de desconto. Então, aproveita. Se esse é um movimento para você importante, tá? Pessoas, eu quero agradecer de coração por essa live, tá bom? Eu acho que a gente cresceu. Eu acho que vale a pena você visitar isso aqui. Se você, por um acaso, sentiu que algumas coisas incomodaram você, doeu, eu quero pedir uma coisa muito importante. Quando terminar a live, de 1 hora, tome um café. Se você está em casa, volte e assista de novo. Para doer de novo. Porque o objetivo era esse. Porque isso vai impulsionar você. Tá bom? Isso vai impulsionar você. Aqui embaixo, pnlparaterapeutas.com.br, desconto mega. Tá bom? Um forte abraço e até amanhã. Amanhã tem live de novo. Tá bom, gente? Amanhã tem live de novo. Um abraço, deixa eu salvar, porque senão o povo fica reclamando porque a live não foi salva.